Namasto rebabar yashiri daralakanti yosutorokos. Hanti yoshimanda hasturieka. Hantari yeshebarakantu terebastu torokoshi asto. Hande yasu derebalasturiokan. Eu estou vendo vários rolos de pergaminhos. Só que eles não estão fechados, estou vendo eles abertos. E eu entendi durante a oração que o Senhor já deu esses rolos para cada um de nós e faz muito tempo. E era como se o Senhor estivesse nos perguntando: o que vocês têm feito com isso? O que vocês estão fazendo com isso? O que vocês têm feito com essa mensagem? Por que estão perdendo tempo? Oh Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença em humildade, reconhecendo a nossa dependência de Ti, como já oramos aqui no pequeno grupo há pouco, Senhor. E assim como também foi orado, nessa noite, Senhor, te pedimos perdão por cada pecado que cometemos contra Ti, contra o Teu reino, contra a Tua santidade, contra, Senhor, a Tua moral, contra a Tua ética, contra a palavra do Senhor. Pedimos perdão pelos pecados que cometemos contra a nossa família, contra os nossos irmãos na fé, contra a igreja, Senhor. Pedimos perdão a Ti, Pai, por queremos controlar o tempo da nossa vida. E como também foi orado, nós pedimos a Ti que o tempo nosso seja alinhado com o tempo Teu. E que nós, Senhor, entreguemos o controle das nossas vidas unicamente ao Espírito Santo de Deus, que é a própria manifestação do poder excelente, do poder suprassumo de Deus, porque é Deus na terra, e mais, é Deus habitando dentro de nós. Doce Espírito Santo, reconhecemos nessa noite a nossa pequenez. Reconhecemos, Senhor, o nosso orgulho de querer guiar a nossa vida, de querer dominar e reinar dentro de nós. E pedimos perdão a Ti por isso. E Te entregamos o trono do nosso coração. Espírito Santo, senta-te no trono do nosso coração. E assume, Senhor, assume todo o controle. Assume todo o controle, Jesus. Assume todo o controle, Espírito Santo. Assume todo o controle, Paizinho. Porque Tu nos compraste. Tu nos compraste por um preço altíssimo. Um preço que nenhum de nós teria coragem de pagar. Porque Tu deste o Teu único Filho. Por essas pessoas tão imperfeitas que nós somos. Tão cheias de manias ainda. Tão orgulhosas ainda. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos tudo que nós somos e tudo que temos e achamos que temos nessa noite. E clamamos a Ti, Espírito Santo, Jesus e Deus Pai, vem e toma o Teu lugar na nossa mente, vem e toma o Teu lugar em nosso coração, vem e toma o Teu lugar, Senhor, nos nossos sonhos. Vem e toma o Teu lugar, Senhor, nas nossas mãos e nas nossas pernas que nos movem por este mundo. Vem e toma o Teu lugar, Senhor, em cada dom e talento que Tu nos deste. Vem e toma o Teu lugar nessa noite, neste culto. Porque se é culto a Ti, não é culto aos homens. É culto a Ti. E o Senhor quer falar algo conosco. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir e discernir
essa voz tão preciosa que tu tens. Abre a nossa visão espiritual para enxergarmos como tu enxergas e para vermos aquilo que tu queres que nós vejamos nessa noite. Querido, vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Te entrega em oração, te entrega em adoração. Te entrega porque o Senhor quer falar contigo. Aleluia, aleluia, pelas vitórias sobre as enfermidades. Aleluia, pelas vitórias sobre a libertação, sobre as opressões das trevas. Aleluia, pelas vitórias nas famílias, nas casas, nas áreas financeiras, no trabalho de cada um. Aleluia, pela libertação, pela cura, pela restauração que está acontecendo agora na tua vida. Aleluia, aleluia, o Senhor faz nova todas as coisas. Aleluia, aleluia, receba em nome de Jesus a vitória que o Senhor tem para ti nessa noite, sobre as tuas lutas dessa semana, sobre as tuas lutas deste ano, sobre as tuas lutas dos últimos meses, da última década, sobre toda a tua tristeza. O Senhor trará júbilo, o Senhor trará alegria. Acaba o tempo de tristeza, de depressão, de derrota, e inicia-se um tempo de vitória sobre vitória, sobre vitória, sobre vitória. Os melhores anos da tua vida, os melhores anos da tua vida, os melhores meses, o perfume, o cheiro das águas, o cheiro das águas está subindo, a maré, os rios de Deus está subindo, as águas, sintam as águas subindo sobre a tua vida. Move-te pela fé, te apropria agora, porque é teu, porque é tempo de vencer. Não olha para trás, chega de olhar para o lado, chega de olhar para trás, chega da dúvida. Expulsa a dúvida da tua vida, porque a dúvida não procede do Senhor. Expulsa a dúvida, porque tu é quem tu nasceu para ser, porque tu nasceu no coração de Deus. Um tempo de águas frescas, da água do rio de Deus. Aleluia, aleluia. E nessa água vem o perfume do Senhor, nessa água vem o perfume do Senhor. Eu estou falando contigo. Eu estou falando contigo, diz o Senhor. Eu estou falando contigo, sim. Eu sou Deus na tua vida. Aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, o que seríamos de nós sem ti aqui na terra? Aleluia, aleluia. Obrigada por estar abreviando os tempos, Senhor. Obrigada por estar conosco. E nessa noite continua falando, continua liberando palavras que vão dragar as mentiras do inferno e vão liberar a verdade do Senhor em cada coração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Parece que eu não consigo parar de dizer aleluia, aleluia. Diga para ti mesmo: eu sou um escolhido de Deus. Eu sou uma escolhida de Deus para viver esse tempo. Deus não se enganou. Se está difícil, nós estamos nesses tempos porque o Senhor nos escolheu para nos colocar neste tempo. Se está difícil, é porque Ele nos dá as condições de vencer, porque Ele já venceu.
Ele já venceu. Tenham bom ânimo, Ele já venceu. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão na internet, assistindo, participando conosco. Só assistir é ruim, irmãos. Só assistir não é uma atitude inteligente. Tem que participar. Tem que orar junto, tem que interceder junto, tem que adorar junto, tem que ir para o joelho junto. Amém, irmãos? Essa semana eu estava ouvindo uma ministração, de novo uma ministração do Luciano Subirá. Enquanto eu estava ouvindo aquela ministração, algo me impactou. E aquilo, quando me impactou, eu pensei, isso aqui era uma coisa boa de compartilhar. Não deu outra, né? Eu não posso pensar isso que a pastora me pede para ministrar. Eu tenho que prestar mais atenção nisso. Porque sempre que é algo assim que ministra meu coração, a pastora na mesma semana pede para eu ministrar. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês isso que Deus tem ministrado ao meu coração por esses dias, tem falado comigo. Está em Salmos 40. Mas não abram ainda, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui de vocês gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar? Tem alguém aqui ansioso? Vocês são ansiosos? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, exatamente. A Bíblia diz isso. Mas aqui, se eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou usar o exemplo da Paty, porque a Paty é parecida comigo nessas coisas. Paty, se a irmã que mora em Novo Hamburgo te ligar e dizer assim, Paty, é verdade, ela está de aniversário hoje. Se ela te perguntar assim, Paty, vamos para a praia sexta? E aí, e isso é segunda-feira, tá, Paty? Segunda-feira. E ela pergunta para ti, vamos para a praia sexta? Qual é a tua reação? Quem não ouviu, a Paty diz, começa a organizar a mala. Pessoas mais que nem eu já começam a planejar o cardápio, lembra, Eliane? Já planeja até os cardápios, já passa no mercado, faça a compra dentro do cardápio planejado. A parte diz que ela não precisa planejar o cardápio, então por isso que ela não faz essa parte. Então, o que a gente faz? A nossa tendência vai fazendo planos. A gente faz planos e cria o que com esses planos? Expectativa. E aí, a irmã na sexta-feira de manhã te liga, Paty, não vai mais dar para ir. O que tu vai sentir, Paty? Vai frustrar. Quem de nós aqui não ficaria, entre nós não ficaria frustrado? Quando a gente pergunta assim, quem aqui é ansioso? Essa pergunta, irmãos, fizeram para mim numa jornada de formação. Quando a psicóloga fez essa pergunta, quem aqui é ansioso? Eu não levantei minha mão, porque eu não achei que eu fosse ansiosa. Aí, quando ela fez essa pergunta, uma pergunta parecida com essa, assim, colocou uma situação parecida com essa. Aí eu pensei, eu ia fazer tantos planos, eu já ia estar com tudo pronto, na terça. Fui convidada na segunda, na terça estava tudo pronto. E aí ela mostrou, viu? Isso é um sintoma de ansiedade. Então, nossa geração é uma geração ansiosa. Nossa geração não sabe esperar e mais, odeia esperar. Eu detesto esperar. Mas eu não deixo ninguém me esperando. Eu não sou daquelas que marcam se eu marquei 10 horas, eu estou lá no mínimo 10 minutos antes. Porque eu não gosto de esperar. E não gosto de deixar ninguém esperando. Mas hoje, nós vamos aprender sobre a importância de esperar. Será que esperar é bom? No Senhor? Na vida? Será que esperar é bom? O que vocês acham? A Liane diz que esperar quando a gente está grávida é muito bom. Então, abram comigo no Salmo 40, versículo 1. Abriram? Eu vou nessa versão, mas eu sei uma outra de cor. Essa versão diz assim: esperei com confiança pela ajuda do Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu pedido de socorro. Tem uma versão que diz assim: esperei com paciência no Senhor,
ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa é uma outra versão ainda, que essa que eu sei de cor. Então, a gente não gosta definitivamente de esperar. Mas nós podemos clamar a Deus e ter a certeza que Ele nos ouve, nos atende e traz providência. Porque, olha, esperei com confiança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, é certo que quando nós esperamos no Senhor, Ele se inclina para nós, Ele ouve. E é tão bom ter essa confiança, né? Eu não sei vocês, mas quando fecha os olhos e vai orar e diz assim, ah, Senhor. E a gente já tem aquela confiança que Ele já está ouvindo. Não é que daqui 10 minutos a nossa oração vai entrar num pombo correio celestial e daqui 10 minutos vai chegar no trono. Nós falamos aqui e já tocou o coração do Pai. Gente, que coisa louca é essa? Por isso que o vovô disse que foi Deus que criou o celular. Porque não tem celular mais rápido que possa mandar uma mensagem e já chegar imediatamente do que a velocidade da nossa oração quando nós dissemos Senhor. Senhor, Pai, Jesus, Espírito Santo. É imediato. E ter essa confiança, eu acredito que faz toda a diferença na nossa vida. Porque para mim, no dia que eu entendi, porque assim, a gente se converte e vai conhecendo Jesus, né? E vai conhecendo, e vai prosseguindo em conhecê-lo. E quando eu orava, sempre fui de orar. Fazia umas orações que pagava cada mico com as minhas primeiras orações. Porque eu orava de coração sincero. E pagava mico mesmo, que até o pessoal na roda de oração parava para rir. Para rir do que eu tinha orado. Mas, mas era minha oração sincera. Sincera, né? Mas aquilo ali eu orava e eu sabia que Deus ia ouvir. Eu sabia. Mas o dia que eu tive a consciência que o ouvir era imediato, a minha vida mudou. Porque eu passei a ter mais fé, mais confiança, mais esperança. E como a Helena diz, que às vezes eu falo umas coisas assim, tudo que tu fala acontece. Não é tudo, né? Bem que podia ser, né? Ela tá dizendo aqui que é quase tudo, 99%. Podia mesmo, eu não acho que seja tudo isso, mas glória a Deus que seja, que venha a ser tudo isso. Mas é porque mudou a partir daquele dia que eu entendi que era imediato, que não demorava, que o Senhor já estava pronto para me ouvir antes de eu começar a orar. Ele já estava me esperando. E assim é com cada um de nós. Então o Salmo 40, no versículo 1, ele nos ensina isso. Mas também ele ensina que entre o clamor e a resposta há o quê? Um intervalo de tempo. Esperei com paciência, com confiança no Senhor. A espera tem que... Ninguém espera 1/1000 de segundo, porque ninguém sente 1/1000 de segundo. Ninguém espera 1 minuto, porque isso a gente não sente. Esperar, e aqui, ó, esperar com confiança, esperar com paciência, significa que a espera foi longa. E não estamos falando nem de 1 hora, nem de 2. É de um bom tempo. Então, entre o clamor e a resposta, há um intervalo de tempo. Nós não necessariamente, por mais, como a Helena disse, tudo que tu fala acontece. Por mais que Deus nos dê uma boca profética, que Deus nos deu essa oração, e se nós oramos o que Ele quer que a gente ore, eu acredito que a resposta é imediata, muito mais imediata, porque quando nós fazemos a intercessão profética, a gente ouve primeiro o Senhor, depois ora. Quando já está definido lá em cima e a gente conecta a terra através da nossa oração, a coisa acontece muito mais rápido. Eu acredito nisso, porque nós estamos orando o que já está pronto lá no céu. Agora, mesmo assim, quando nós estamos passando por uma situação de luta, uma situação de enfermidade, um desemprego, o filho desviado, qualquer marido que não sei o quê, tudo isso
gera em nós uma expectativa. E nós temos o medo da frustração, batendo na porta todo dia. Todo dia. Todo dia. E para isso, normalmente a gente não vai ter uma resposta imediata. Até tem pessoas que dão testemunhos disso, que eu já vi, que oraram, 5 minutos depois alguém ligou e tinha um emprego garantido. Já ouvi testemunho disso. Mas tem pessoas que ficam um tempão desempregados. Um tempão desempregados. E são cristãos, são fiéis. Ou ficam 9 meses sem receber salário. Por quê? Porque toda espera tem uma razão. E aí, quando nós entendemos essa razão, e mesmo sem entender, quando nós vivemos esse processo, essa razão é boa para nós. Ela é boa para nós. Então, há um tempo de espera, há um tempo para tudo. Quem conhece um texto que fala sobre o tempo para tudo? Vocês não conhecem esse texto? Eclesiastes 3, vamos abrir? Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir de novo. Tempo para chorar, tempo para ficar triste e tempo para dançar de alegria. Tempo para espalhar pedras e tempo para ajuntar pedras. Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para lutar e tempo para viver em paz. Que vantagem o homem tem com todo o trabalho pesado? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para afligi-los. Todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Por isso, concluí que não há nada melhor para o homem que se alegrar e praticar o bem enquanto viver. Descobri também que ele deve comer e beber, aproveitar o resultado de seu trabalho, porque é um presente de Deus. Também aprendi que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Não se pode tirar nem pôr. O que Deus quer é que os homens o temam. Quando eu li esse texto aqui, todo mundo sabe que existe tempo para isso, tempo para aquilo. Todo mundo conhece o texto de Eclesiastes 3. Até os ímpios conhecem esse texto. Até os ímpios. Só que, e inclusive eles falam, não, tem tempo para todas as coisas. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus falam isso. Não, não era o tempo, não era a hora. As pessoas dizem isso no secular. Só que olha que interessante isso aqui. Versículo 11. Todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. Caramba, isso aqui é muito poderoso, irmãos. Isso aqui é muito poderoso. Mas, por quê? Porque está nos ensinando que não é quando a gente quer fazer. É quando o Senhor quer. E aí eu entro com o testemunho que vocês já sabem, mas que tem tudo a ver com essa ministração, da escola. Eu comecei a sonhar a escola no ano que eu me converti. Em 2002, não foi no ano que eu me converti, desculpa. Foi em 2002, um ano depois. Eu tinha 23 anos de idade. E eu comecei a sonhar a escola, sonhar a escola, sonhar a escola. Em 2000 e... Eu comecei a querer aquilo. Em 2001 já comecei a trabalhar com crianças mesmo sem querer. Não queria. Não tinha paciência nenhuma com crianças. Nada, zero. Eu ia para a escolinha meio que obrigada, a escolinha da igreja. Eu virei auxiliar de uma professora e eu tinha vontade de pegar com as crianças e afogar no vaso. De tão bagunceiros que eram. Tão bagunceiros. Eu não tinha paciência nenhuma com eles. Nenhuma. Tolerância zero. E nessa época eu fazia publicidade. Não fazia letras.
E aí, numa reunião de jovens com 2 profetas, tinha o grupo das meninas e o grupo dos meninos. E a profeta veio orar comigo e ela disse assim: tu trabalha com crianças? Não, só faltou dizer Deus me livre. E aí ela olha assim pra mim e fala: engraçado. Para, filho. Eu te vejo cercada de crianças, mas um monte de crianças. Eu recebo em nome de Jesus. Ninguém diz amém comigo? Na época, quando ela falou aquilo, eu estava pronta a pedir para sair da escolinha, porque eu não aguentava mais as crianças. Não aguentava mais. E eu disse assim: ah, não acredito. Aí eu falei para ela: ah, tem as crianças da escolinha aqui. E ela disse assim: mas eu te vejo assim como trabalho. Cheio de criança em volta. E eu saí daquele... Sabe quando tu vai num culto e tu volta assim: bah, que droga, não era nada do que eu queria ouvir? Porque a gente novo convertido quer ouvir aquilo: Deus te abençoe, Deus tem um ministério internacional para ti, tu vai para as nações, vai subir, descer de avião, né? Do que é uma coisa assim, uma coisa assim, né? Gigante. E aí Deus disse para mim naquele dia tudo o que eu não queria ouvir. Criança. Aí, obviamente, eu não pedi para sair da escolinha, né? Obviamente, eu não pedi. Não tive coragem depois dessa. E ali deixei ainda... Acho que deixei de ser auxiliar e ainda virei professora titular da escolinha. E nesse processo, Deus foi trabalhando no meu coração, me preparando. Isso era 2001, irmãos. Em 2002, Deus coloca a gente... Foi 2002, mãe, que a gente foi para Goiânia? Em 2002, então, nós fomos para Goiânia e vimos um pastor lá da Guatemala falando de uma rede de escolas. E eu disse: meu Deus, que coisa louca. E não estava no cronograma da conferência. Eu estava muito cansada, estava planejando dormir a tarde inteira, que não tinha nada naquela tarde. Que pensa em cansativo que era o negócio. E aí a mãe disse assim: olha, tu viu que vai ter uma ministração bem interessante de tarde sobre educação, sobre escola. E eu, né? Tá, vamos ficar. E foi impactante. E eu precisava estar lá para ouvir aquilo. Tudo tem tempo certo de Deus. 2002 eu sonhei. Aliás, eu sempre dizia que era 2001. Eu estou corrigindo meu testemunho hoje. Era 2002. Eu sempre sonhei, então, de ir lá na Guatemala conhecer aquela escola. Eu dizia: eu vou lá conhecer aquela escola. Vou lá conhecer aquela escola. Só fui lá conhecer a escola em 2008. Olha o tempo. Olha o tempo que leva. E fui conheci. 2008. Foi em 2008 que eu fui. E em 2009 a gente abriu a ONG, né? Mas a gente não abriu a ONG quando eu voltei. Foi um ano depois, então. Tá. Em 2009, nós iniciamos um trabalho com ONGs, com crianças carentes. Estou corrigindo todos os tempos hoje. Lá, num bairro vizinho nosso, pessoas muito carentes. Muito carentes. E a primeira encontro nosso foi um aniversário da Ju, filha da Paty. De quantos aninhos? 7 aninhos. Ela está com 16 aninhos. E lá, nós começamos, então, a Paty chamou toda a gurizada do bairro. Todo o bairro. Alugou cama elástica. Só cama elástica, não tinha mais coisa? Tinha mais um monte de brinquedo. Tinha um monte de brinquedo, desses brinquedos infláveis. Alugou aquelas crianças numa facerice. E nós lá convidamos todos eles, então, para vir a partir dali todos os domingos, que teria, então, um encontro de crianças. Então, por quê? Lembrei agora. A Paty lembrou de um negócio, que nós não tínhamos combinado de começar na semana seguinte. Só que o pastor da Paty, na época, já tinha até os convites cortados. E aí, o que ele fez? Assim, ele, orando pela Ju, ele deixou o convite em aberto para um próximo encontro com as crianças. O próximo encontro foi domingo. E ali começou um outro mover na nossa vida. Por quê? Eu achei que ao voltar da Guatemala, eu já abriria a escola, sem um tostão furado. Mas eu tinha certeza que se Deus quisesse abrir, ponto, acabou. Então aquelas coisas que a Helena diz, né? Fala, vai acontecer.
Tem umas coisas que eu acredito que vai ser e vai ser, um dia de fato é. E quando eu estava orando sobre isso, sobre abrir a escola, sobre lugares, orando sobre tudo, o Senhor mostrou para mim que nós deveríamos começar pelo social, porque a escola tem função social. Então nós deveríamos começar pelo social. E ali então nós começamos com a ONG. E aí achando que a gente ia abrir tudo rápido, né? Tudo rápido. 2014 foi a Copa, Celso? 2014 foi a Copa. Vieram 2 amigos da Guatemala para cá. Fomos olhar terreno. Fomos olhar lugares. Fomos lá, ungimos a terra. Profetizamos sobre os lugares. Nada. Por quê? Não era o tempo. Até então, até o ano passado, eu achava que tinha que abrir uma escola de ensino regular. Que tinha que abrir uma escola igual às outras escolas, só que com uma estrutura toda diferente, com um formato diferente, com um pedagógico diferente. Mas escola assim, que tu vai lá e matricula teu filho para fazer o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e etc. Era assim que eu achava. Por isso que a coisa não acontecia. Por quê? Exatamente, a parte está dizendo, nós fazíamos reuniões aqui em casa para fazer projeto político-pedagógico da escola, visão da escola, missão, filosofia. Nós fizemos regimento, nós fizemos documentos da escola pela fé e a coisa não acontecia. Por quê? Porque não era o tempo, mas também por um outro propósito maior. Não era o tempo porque eu não estava preparada, porque eu não estava entendendo. E porque, na verdade, a ideia humana que eu tinha estava interferindo no propósito divino. Porque o que eu queria fazer não tinha absolutamente nada a ver com o que Deus queria e quer fazer. Tome, né? Para ver que o vovô sempre dizia, quem é que atrapalha? Nós. Quem é o nosso pior inimigo? Não é o diabo. Sou eu. Meu pior inimigo sou eu. É nós que atrapalhamos. Mas então, aí, como eu contei para vocês, eu fiquei desde 2002 sonhando, orando, jejuando, fazendo pós-graduação, comprando livros, comprando brinquedos. Fui até para o Paraguai comprar brinquedos, comprei uma mala extra gigante, cabia eu mais umas 2 dentro, para trazer coisas. Material guardado, não tinha mais onde guardar materiais. Jogos, não tinha mais onde guardar as coisas e nada. Até que no ano passado, em maio, eu fiz uma oração e disse, Senhor, o negócio é o seguinte, ou o Senhor está de brincation with me, ou é isso, e eu estou aqui dando uma de palhaça, de idiota, sonhando uma coisa que nunca esteve no teu coração, ou de fato isso aqui é teu. Mas se essa escola é tua, Senhor, então me mostra, me dá a resposta e que seja já. Se não é tua, pode tirar do meu coração, se eu não tenho problema nenhum de te entregar, te entrego. Mas se é teu, então me mostra que seja rápido e faz acontecer. E isso naquela noite, como vocês já sabem, eu contei o testemunho. Naquela mesma noite, minutos depois, eu tive a resposta de como Deus queria a escola. Que não era escola regular, que era uma escola de desenvolvimento das inteligências e que era uma escola que funcionaria como um extra-classe extraordinário. E aí, quando eu entendi, olha o tempo de Deus, de 2002 a 2018. Isso dão quantos anos, irmãos? 16 anos. 16 anos, não são 16 dias, nem 16 meses. São 16 anos. E em maio, quando o Senhor me deu a resposta, 3 meses depois nós inauguramos a escola. E não tínhamos nada. E eu só tinha 12 mil reais, que já acabaram faz muito tempo. Tinha só 12 mil, não tinha mais nada, nada, nada. E Deus fez acontecer. Em 3 meses. Nós olhamos todas as casas vagas de São Leopoldo. Entre a mãe e eu, a Helene e eu, a mãe Helene e eu. Todas. Mas o tempo era o tempo certo de Deus. Então o tempo da espera, para mim, foi um tempo com o propósito de Deus. Agora, voltando lá para o Salmo. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim
E o que, gente? E ouviu o meu clamor. Então, esperar, irmãos, não é ficar sentado aqui, ó, pegando a cuia de chimarrão, nós aqui tomamos chimarrão, talvez vocês tomem café, sei lá, tomando uma cuia de chimarrão, ficar aqui sentado e pensando na vida. Ou tomando uma água de coco, bem descansado, né? Afinal, esperar, descansar no Senhor, né? Fica aqui bem descansado, sem fazer nada. Não, o esperar tem uma atitude correta. E a atitude correta, é ter paciência. É esperar com paciência. É esperar com confiança. É esperar confiadamente. Então, é colocar nossa esperança no Senhor. Mas é uma espera regada a clamor. E o que é clamor? Ai, Senhor, salva meu marido, Jesus. Isso é um clamor? De uma pessoa muito cara de pau. O que é um clamor, gente? Como é que a gente clama? O clamor nosso é o clamor de Ana. Que Ana estava lá e o profeta, o sacerdote, achou que ela estava o quê? Bêbada. Mas ela não estava gritando, bradando. Mas na alma dela ela gritava. A alma dela bradava, clamando a Deus. Então, até eu vou falar de Ana depois de novo. De novo não, né? De novo, que eu já falei agora. Então, existe uma atitude certa. Paciência regada com clamor. Mas sabe qual é um equívoco comum? Isso que me chamou a atenção também. No que o Luciano Subiralho falou. Que existe um equívoco comum, que a espera parece falta de fé. Vocês nunca pensaram nisso? E eu pensei, naquele tempo eu pensei, será que eu estou com pouca fé? Será que eu não tenho fé suficiente que Deus vai fazer? E as pessoas que olham para nós e nos veem esperando o milagre, também acham que a gente está com pouca fé. Ou em pecado. E a espera talvez seja a maior manifestação de fé que nós possamos ter. Porque dizer com palavras, não te preocupa, tu está curado em nome de Jesus, é uma coisa. Mas a pessoa ficar firmada em Deus, posicionada, esperando a cura manifestar, sem falar para os outros, ela esperando em Deus, talvez seja a nossa maior manifestação de fé. Por quê? Porque a gente acha que Deus tem uma vara mágica que faz lá um pirilim, pirilim, pam, pam. A gente orou, aconteceu, né? Que fé é essa? Que fé esse tipo de oração gera? Uma fé imediatista. E aí quando começa o tempo na nossa vida, nós não temos a preparação, a confiança de que o Senhor, algumas coisas de fato nós temos que esperar para que elas aconteçam. Então a fé não produz necessariamente um resultado imediato. E a capacidade de esperar no Senhor talvez seja, o que eu falei agora, um dos maiores níveis de fé que a gente pode ter. É impressionante isso. Nós conseguimos, se nós temos fé de esperar, nós conseguimos desprezar o tempo da espera. Nós conseguimos desprezar as dificuldades. Nós conseguimos, talvez desprezar não seja a palavra melhor, relevar, desconsiderar as dificuldades, as lutas, os dedos apontando contra nós, as acusações. Nós podemos vencer tudo isso se nós tivermos fé aliada com paciência, com essa esperança. Amém, irmãos? Amém? E nós sabendo que o tempo de demora, o tempo de espera, Deus vai fazer. Deus vai fazer, não importa o tempo que a gente espere, Deus vai fazer. Agora abram comigo em Hebreus 6:11. Olha que top isso aqui. Então, sabendo o que está aguardado para vocês lá adiante, não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas sigam o exemplo daqueles que receberam tudo quanto Deus lhes prometeu por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Quem tem uma versão que fala em longanimidade? Alguém tem uma versão assim? Como é que é a tua, Celso? Longanimidade. Longanimidade é a capacidade, eu anotei aqui, a capacidade de não perder o ânimo. Não perder o foco, de não desanimar. Longanimidade é a capacidade de não desanimar. Então, mesmo que demore,
Continua lá, continua crendo, continua crendo. E também tem uma versão que fala de perseverança, em lugar de paciência ou de longanimidade, fala de perseverança. Então, tanto longanimidade, quanto paciência, quanto perseverança, vocês viram que todas elas são imunes ao tempo? O tempo não tem poder sobre elas. Não influencia. A paciência, a longanimidade e a perseverança. Todas elas, nenhuma delas, aliás, tem resultado imediato. Todas elas precisam do tempo do propósito, o tempo a se cumprir. E nós devemos então nos tornar imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Por que eles herdaram as promessas? Por causa da fé e da paciência. Mas dá problema quando a gente tenta intervir, né? Nossa, como dá problema. Olha agora comigo o versículo 15, no mesmo. Abraão, então, esperou com paciência até que finalmente Deus lhe deu um filho, Isaque, tal como havia prometido. Com que idade Abraão recebeu a promessa? Quem lembra? 75 anos. Que idade ele tinha quando nasceu o filho? O filho da promessa. 100 anos. Quantos anos ele esperou? Quem vou ser eu para reclamar de 16 anos de espera? 25 anos. Parece que quando Deus te dá a promessa, que vai acontecer no dia seguinte. Agora, qual foi a atitude dele? Tentou dar um jeitinho antes. Ouviu a mulher, deu um jeitinho antes. O que aconteceu com o jeitinho? Até hoje, o jeitinho está lá soltando bomba na cabeça dos primos. Então, com esses dois versículos aqui, a maneira como nós recebemos as promessas é crendo e esperando, ou seja, exercendo a paciência. Fé e paciência caminham juntas para nós recebermos a promessa. Agora, por que vocês acham que Deus precisa de tempo para a nossa vida? Será que não seria mais fácil se tivesse um botão celestial? Em qualquer lugar da nossa cabeça, ou até embaixo, em algum lugar que não atrapalhasse, nas costas, e Deus viesse e apertasse aquele botãozinho, um controle remoto celestial. Deus apertasse o controle remoto, sabe quando faz? Quando a gente precisa ir mais devagar, Deus colocaria a gente em slow motion. E aí quando nós precisávamos avançar, Deus faria aquele, eu não sei como é que fala, ou passar rapidinho para frente. Time-lapse? Então, ou slow motion ou time-lapse. Seria tão mais fácil, né, para nós. Mas o que isso desenvolveria na nossa vida? Nós seríamos, como a Adriana disse, robôs? Nós seríamos bonecos manipuláveis. E Deus não mandou Jesus na terra para salvar bonecos manipuláveis. Ele nos salvou para que nós nos tornemos filhos, família de Deus. Imagina se vocês como pais, eu não sou mãe, nem a Helena, mas o restante aqui é pai e mãe. Imagina, nem a Ju, obrigada Ju, por me salvar. E nós três não somos mães aqui ainda. E imagina vocês como pais, aqueles filhos que vocês precisam dizer tudo para eles. Tudo. Que eles não têm autonomia nenhuma, não têm poder de nada. Se eles vão ao banheiro, eles não se limpam. Vocês têm que dizer, se limpem. Se vocês não mandam eles lavarem as mãos, eles saem do banheiro sem se lavar. Se vocês não dizem que eles precisam tomar banho, eles não tomam banho. Se vocês não dizem que eles têm que comer, eles vão desmaiar. Então, isso é o que seríamos nós se fôssemos movidos a esse controle remoto. Deus não poderia confiar a nós absolutamente nada. Porque nós seríamos totalmente dependentes de um slow motion ou de um time-lapse. Vamos ver se eu gravo essa palavra. Acho que não. Acho que eu não vou gravar. Mas, imagina cada um de nós. Exatamente. O tempo é necessário nas nossas vidas para gerar muita coisa em nós. Para gerar o nosso crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual passa por santificação, por libertação, por restauração, por coisas que nós temos que viver no processo para aprendermos, por coisas que nós precisamos quebrar a cara para abrir mão de certas coisas na nossa vida. Então, o tempo é o agente de transformação de Deus nas nossas vidas. É o agente que vai operar
tudo aquilo, essa capacitação, essa preparação, é no tempo que o Senhor age. Toda promessa passa por isso. E nós precisamos passar bem por esse tempo. Passar posicionados por esse tempo. Porque senão a gente também desperdiça o tempo. Ou aumenta, ou prolonga o que podia ser mais rápido, ou atrasa o que podia vir antes para as nossas vidas. Deus usa o Cronos para nós alcançarmos o Kairos, exatamente. Então, ter acesso, por exemplo, tá? Gálatas 4, 1 a 2. Lá fala, não precisa abrir. Quem quiser abrir, pode abrir. Mas lá fala que o filho, quando ele é menor de idade, ele pode ser herdeiro. Mas ele está no mesmo nível do escravo. Do escravo, a Bíblia diz. Por quê? Porque ele é menor. Ele não pode nada. Então, para ele receber a herança, ele precisa estar no tempo, na idade de receber a herança. Olha o que aconteceu com o filho pródigo em Lucas 15, gente. Quem é que lembra? Pai, eu quero a minha parte na herança. Aí a atitude que ele demonstra é uma atitude de imaturidade. Porque ele vai, pega o dinheiro e vai para as bocadas. Se fosse nos dias de hoje, teria cheirado tudo, fumado tudo, bebido todas e investido em prostituição. Ele fez a versão da época disso. Voltou com uma mão na frente e outra atrás. Mas só voltou no dia depois que ele teve que fazer um lanchinho, compartilhar o lanchinho com os porcos. Que a gente sabe que o que o porco representa para o judeu, né? É suprassumo da imundície. Então, ele teve que chegar ao suprassumo da imundície para que ele, então, passasse pelo processo de amadurecimento. Foi um amadurecimento por revelação ou por dor? Por dor. Isso é importante a gente pensar. Existem formas pelas quais nós podemos amadurecer. E esse amadurecimento foi por dor e humilhação, né? Humilhação total. Então, isso também acontece quando nós trazemos para a questão da espiritualidade. Se nós trouxermos para o espiritual, tu imagina, eis que te digo que tu serás pastor. A pessoa recebeu a palavra de pastor. Aí vai lá, entrega o cajado, uma igreja com 200 membros para ele. Nem falei muitos membros, falei 200. E diz agora, cuida da igreja. Mas o piá tem 7 anos. Vai dar certo? Óbvio que não. Nós aqui no Brasil tivemos o Dom Pedro II, que acho que ele tinha 5 anos, que quando ele devia começar a reinar, e aí criaram o primeiro foi o José Bonifácio, se não me engano. O José Bonifácio, depois trocou por um outro lá, que ficaram cuidando dele e reinando enquanto ele não tivesse idade. Até que deram a maioridade dele. Na época, a maioridade dos reis era com 21 anos, e deram a maioridade para ele com 15. Foi 15, se eu não me engano. E aí, o que ele fez? Então, aí se tornou rei e começou a reinar. Será que não fez besteira? Óbvio, gente. Só que o Dom Pedro II foi uma criança extremamente preparada para reinar. Desde criança ele foi treinado para ser rei. Tanto que ele estudava o dia inteiro. E ele, se a gente for estudar a história, Dom Pedro II, ele era visto como um intelectual. E os grandes inventores, artistas da época, conheciam ele. Porque onde ele ouvia falar de um invento, ele viajava o mundo inteiro e ia conhecer esses inventos. Ele ia atrás para saber como funcionava, ele queria entender. Então, eu acredito, eu desconfio que ele fosse uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Claro, né? Minha área de pesquisa. Mas tem tudo indica. Só que imagina, mesmo assim, entende? Nós não podemos pegar, por exemplo, um neófito. O que é um neófito? A Bíblia diz que nós não devemos dar ministério para neófito. Por quê? Porque ele é novo na fé. Tem que aprender, tem que viver, tem que ter experiências dele, tem que ter as vivências dele com Deus, com o Espírito Santo, para ele poder enfrentar aquilo que vem pela frente.
Então, muitas vezes aquilo que Deus prometeu não pode acontecer rapidamente. Por quê? Pela necessidade que nós temos de amadurecer para viver a plenitude do propósito de Deus na nossa vida. Gente, olha essa frase. Precisamos amadurecer para viver a plenitude do propósito de Deus na nossa vida. Gente, plenitude. Bah, que palavra mais forte. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E os propósitos de Deus não trazem peso para a nossa vida. A Bíblia diz isso. Não trazem peso para nós. Então, se está trazendo peso, não está no tempo. Ou tu não está no lugar que tu devia estar. Se está trazendo peso e julgo, uma coisa é tu ser um intercessor, que está lá intercedendo e sentiu que no reino espiritual a coisa está, tem que orar mais, tem que jejuar mais. Uma coisa é isso, é um peso espiritual que tu sente momentâneo. A outra coisa é um ministério que está trazendo peso para a tua vida. É um chamado que está sendo pesado que tu não aguenta mais. Está fora do tempo. Ou está fora do propósito. Tem alguma coisa errada nisso. Não pode ser certo. E ali, vou de novo. O tempo é necessário para nós nos amadurecermos, para vivermos a plenitude do propósito de Deus para a nossa vida. Já que a gente falou de Abraão, vamos falar de Isaac. Isaac casou com quem? Com o amor da vida dele. Escolhida de Deus, todo mundo sabe, escolhida de Deus, ele se apaixonou por ela. Aí, que probleminha ela tinha? Eu tenho um probleminha. Qual era o probleminha que ela tinha? O mesmo da sogra. Estéril. Mas Deus deu a promessa. Com quantos anos, vocês sabem com quantos anos Isaac casou? 40. E sabe com quantos anos ele recebeu a promessa do filho? Aliás, o próprio Abraão já recebeu a promessa, né? Abraão recebeu a promessa dos netos, bisneto, tetraneto e todo o resto, né? E então tinha que vir. Quanto tempo levou de casado para virem os gêmeos? Esaú e Jacó. 20 anos levou. 20 anos. Então ele casou com 40, tinha 60 quando nasceram os filhos. Foi melhor que o pai, né, gente? Porque afinal o pai tinha 100, né? O velhinho. Naquele tempo era outro tempo, né? O tempo naquele tempo era outro tempo, né? Não era assim como é hoje em dia. Imagina um velhinho de 100 anos, tá louco? Então, Isaac teve que esperar 20 anos. Em 1 Samuel 1, quando a gente olha a Ana, eu pesquisei até na internet para ver quanto tempo, Ana esperou para ter o filho, porque a Bíblia não diz isso. Eu queria ver se alguém descobriu nos livros históricos. Não achei. Só dizia, na Bíblia não dá referência. Só que a gente sabe que a Bíblia diz que todos os anos Eucana, Penina e Ana e os filhos iam lá para o tabernáculo oferecer sacrifício ao Senhor. Todos os anos. E também diz que o marido Eucana dava um valor para Penina e dava o dobro para Ana, porque a Ana era a preferida. A Penina tinha já uma carrada de filhos. E o que a Penina fazia? Debochava e zombava da Ana. Eu com os meus montes de filho, e tu aí, tu é a preferida, mas tu é seca. O que será que ela não dizia, né? Que maldades não brotavam daquela boca para Ana. E Ana, ela esperou com paciência e ela esperou clamando. Ela esperou realizando o Salmo 40 muito antes do Salmo 40 ter sido escrito. Muito antes. José, gente. Outro que teve que passar pela prova do tempo. Na Bíblia também não diz com quantos anos José teve os sonhos. Também não dá ideia pra gente. Ele disse, eu tive um sonho, depois eu tive outro sonho. E ele contava os sonhos, né? E os irmãos adoravam ele, né? O pai, inclusive, o próprio pai repreendeu ele pelos sonhos, dizendo, tu acha que eu vou me dobrar a ti? Quem tu pensa que tu é para dizer que eu vou me curvar a ti? Foi exortado pelo próprio pai. A Bíblia não diz com quantos anos ele sonhou, mas diz com quantos anos ele foi vendido. Ele foi vendido com 17 anos.
Você sabe que idade ele tinha quando os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele? 30. Não foi logo ali. Agora, tu imagina se José chega, é vendido, e assim que ele chegou no Egito, o cara gosta um monte dele lá, o Potifar, fala bem dele lá pro faraó, diz, não, esse é o cara. Esse é o cara. E o faraó acredita e disse, não, então vamos fazer um teste com ele. Vamos dar aqui um lugarzinho para ele organizar, administrar, vamos ver como é que é. Ó, tá dando sucesso, o cara é bom. O cara é bom. Vamos passar uma chefia maior para ele. Daqui a pouco passa como ele se tornou o segundo no reino, sendo superior a ele apenas o faraó, como a Bíblia diz. Se tivesse acontecido isso 5 anos depois que os irmãos dele venderam ele, o que vocês acham que tinha acontecido? Quando começou a fome. E os irmãos dele foram lá para comprar comida e ele visse os irmãos. O que ele tinha feito? Corja de sem vergonha. Bota no tronco agora. Nem sei se tinha tronco lá, acho que não. Dá para os jacaré. Porque para os jacaré eu sei que eles davam. Dá para os jacaré agora. Os crocodilos do Nilo. Solta lá, joga lá. Porque eles vão dar um jeito. Não. Essas melhor. Traz aqui, faz o maior banquete. Deixa eu comer tudo lindo, maravilhoso na frente deles. Deixar eles passar fome só olhando o banquete. A Helena riu porque ela é da comida, né? E aí, come tudo lindo. E aí, gostaram? Vocês querem participar disso? Olha, tá maravilhosa a comida. Essa ceia tá incrível. Vocês querem? Imagina, fome em todo mundo. Todo mundo tinha fome. E ali aquele banquete maravilhoso. E aí ele vai lá e diz assim, nós queremos, que honra. O segundo do reino nos convidando. Pois é, vocês querem, pois vocês não vão ter, desgraçados. Porque quando eu estava lá com vocês, agora vem aqui, se ajoelha na minha frente, faz o sonho acontecer. E José podia forçar a realização do sonho. Se ajoelhem aqui na minha frente agora, seus desgramas. Suas desgramas. Por quê? Porque eu sou o segundo do reino. E vocês me venderam como escravo. Olha o que Deus fez comigo. Gente, é tão fácil disso acontecer. De nós enchermos nosso coração de orgulho. De nós acharmos que somos alguma coisa. Pá! Eu não sei para vocês, para mim, assim, ó. 3x3 eu estou me achando. Tenho que estar sempre lutando contra isso. Sempre rejeitando isso. Sempre buscando em Deus diferente. E aí, por que Deus não permite? Porque tem que passar pelo tempo. O tempo é um tempo de preparação, de capacitação, de qualificação nossa, de sair do trono, de nós sairmos do trono do nosso coração e dar o lugar para Deus na nossa vida. O tempo é um tempo certo, Deus é um Deus certo, Ele sabe tudo o que Ele faz. E nós, se a coisa está difícil para ti, irmão, ore e peça, Senhor, eu estou vivendo o teu tempo. Como a Paty orou hoje antes do culto começar. Senhor, alinha o nosso tempo com o teu. E até a Paty orar aquilo ali, eu estava em dúvida se essa era a palavra para ministrar. E eu estava, Senhor, é isso mesmo que tu quer que eu fale, Senhor? Senhor, não tem problema, eu mudo tudo, Senhor. Aí a Paty vem, e tu falou 2 coisas sobre tempo. Uma foi essa. E eu disse assim, olha aí a confirmação. Tu falou 2, porque se falasse uma só, eu ia desconfiar, entende? Foi o acaso. Daí a Paty falou 2 vezes, assim, não, então é uma confirmação. É para falar sobre o tempo. E a espera, ela nos amadurece. Nós não podemos, irmãos, arruinar os planos e propósitos de Deus na nossa vida, querendo antecipar o tempo. Quem aqui tem uma promessa que não aconteceu ainda? Todos nós temos. Garanto que na tua casa tu levantou tua mão também. Todos nós temos pelo menos uma promessa que não se realizou. Mas... sim. A Helena está lembrando que todo mundo tem pelo menos uma promessa, que é que Jesus vai nos buscar. E não aconteceu ainda. Então, pelo menos, todo mundo tem pelo menos essa promessa. Mas qual é a posição que nós estamos, irmãos? A posição que nós estamos tem que ser a posição de Ana. É aquela. Clamando, intercedendo, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ou seja, esperar com paciência. Não desacreditei, não neguei a fé, não murmurei, não reclamei,
não abri mão do sonho, não tentei dar jeitinho como Abraão. Esperei com paciência no Senhor e clamando. Não permiti que a minha realidade, que o meu contexto interferisse na minha espera. Esperar é uma posição. E nós não podemos abortar o tempo de Deus nas nossas vidas. Porque o bebê tem tempo, não tem, Leane? Já que tu falou no bebê antes. São 42 semanas que fala? É por semana que fala, né? 40, no máximo 42 semanas. Tem tempo para o bebê nascer. Então, da mesma forma que a gestação tem um tempo, a gestação do espiritual de Deus na nossa vida também tem um tempo. E que tempo é esse? Que tempo é esse? Agora. Que tempo é esse? Exato? Que tempo é esse? Que tempo é esse tempo atual que nós estamos vivendo? É o tempo do quê? São os últimos tempos? É o tempo do fim? Lembra que o avô já chegou a dizer, era o fim do fim? Lembra que ele chegou a dizer isso para nós. Nós estamos no fim do fim. E vocês perceberam como esse ano passou rápido? Parece que eu fiz assim, ó. Eu vi um GIF, uma GIF animada, que eu achei um sarro, tive que rir, sozinha, da caída das escadas. É uma mulher descendo umas escadas, e aí tá assim, ó, o meu ano. Acho que é assim que diz, né? O meu ano. Aí a mulher tá caminhando normal. Aí tá assim, janeiro, fevereiro. Ela tá descendo as escadas, tá? Daqui a pouco ela tropeça e ela vai ela vai assim, ó. Pensa numa pessoa voando a escada. E aí começa a passar. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. No ritmo dos passos dela. O ano foi ou não foi? Tá sendo assim? Eu não lembrava da parte final. Na parte final, quando é novembro, parece que ela vai conseguir resistir e ficar em pé. Ela dá mais uma tropeçada, mas é bonita, aquela fenomenal. E ela dá um peixinho e aí aparece assim, ó, dezembro. Ou seja, terminou. Gente, mas esse ano parece que cada ano tá pior. Mas esse ano parece que é o pior de todos, tão rápido. E antes eu reclamava. Essa semana, não sei se até não foi hoje, que eu orei lá na escola e disse assim, Senhor, obrigada por abreviar os tempos. A Bíblia diz que os últimos tempos seriam tão terríveis que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. E que Deus abreviaria o tempo, porque senão nós não resistiríamos. Então, hoje é um tempo de agradecer a Deus. Senhor, obrigado por estar abreviando os tempos. Obrigada, Senhor, porque os tempos são maus. Mas os tempos são ruins. Eu estou sendo perseguido, eu estou tendo lutas. Mas obrigada porque eu estou vivendo o tempo que o Senhor venceu. O Senhor venceu o mundo, então eu venci em ti. Irmãos, esse não é mais um tempo de perder tempo. Esse é um tempo que nós estamos vivendo que nós temos que estar profundamente alinhados com o Espírito Santo. E nisso implica negar-nos a nós mesmos. Sabe, eu vi a mãe estava assistindo um vídeo sobre saúde, alimentação. Ela dormiu na frente. E eu estava fazendo um trabalho. E eu estava fazendo aquele trabalho e estava ouvindo, porque a mãe estava deitada assim, eu estava lá em cima, e a mãe estava deitada no sofá, sendo assistida pelo vídeo. Né? E eu ali ouvindo, e o cara disse assim, eu posso, ele dizia, te aconselhar a tu não beber mais refrigerante. Eu posso te aconselhar a não consumir margarina. Mas é uma decisão tua. E aí ele dizia assim, mas tem pessoas que vêm dizer assim para mim, bah, fulano. Ele não disse bah, porque ele não é gaúcho. Mas faz de conta que ele disse bah. Bah, fulano, mas eu não consigo viver sem refrigerante. Eu nem tomo água. Eu não consigo, eu sou viciado. Daí ele olhou e ele falou assim, aquilo me chamou a atenção. E aquilo é para a vida espiritual da gente. Aquilo ele falou assim, se tu não pode dizer não para algo, significa que tu perdeu a tua liberdade, que tu te tornou um escravo. Se tu não pode dizer eu dependo, eu não consigo ficar sem o refri te governa. A margarina te governa.
seja lá o que for, entende? A pornografia te governa. O medo te governa. A depressão te governa. A ansiedade te governa. Aquilo que nós não podemos dizer não. Então, irmãos, é tempo de sair da escravidão. Porque Jesus, a Bíblia diz, já não os chamo servos. E servos era na época escravo. Mas amigos, Jesus não veio comprar escravos. Jesus não é mercador de escravos. Ele veio nos libertar da escravidão deste mundo. Então esse é um tempo, irmãos. Oi? Exatamente. Ele comprou a nossa vida. Mas ele nos deu a carta de alforria na mesma hora. Na mesma hora que ele nos comprou por preço de sangue, do seu próprio sangue, ele nos deu a carta de alforria. Então, nós não podemos pegar a carta de alforria e entregar para outra coisa, entregar na mão do diabo e dizer, está aqui, ó, e governa agora. Nós não podemos pegar a carta de alforria e entregar nas mãos de algo que nos faça mal, que nos aprisione. Então, esse é um tempo, irmãos, de nos alinhar ao tempo de Deus. Amém? A palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos era essa. Não podemos abortar o tempo de Deus nas nossas vidas, não podemos abortar o propósito de Deus para nós. E que se nós vivermos com intensidade e na posição correta, o tempo da espera, com confiança, se nós vivemos isso, irmãos, as coisas vão acontecer. E nem abreviar, não adianta dar jeitinho. Não tem jeitinho, irmãos. Não tem jeitinho, não tem. Ainda que leve 25 anos, ainda que uma pessoa que tu esteja orando pela salvação só vai se arrepender no leito da morte, não interessa como ela começou os dias dela. A Bíblia diz que mais importante é como ela termina. E se ela terminar, passou 80 anos na terra, sendo um idiota espiritual, sendo um adorador das trevas, sendo um satanista, uma bruxa, seja lá o que for, mas se no leito da morte dela, ela tomar consciência dos pecados dela e reconhecer que Jesus é o único e suficiente salvador da vida dela, aquele 2, 3 minutos que ela levou para viver esse processo de consciência salva a vida dela. E valeu, garantiu a eternidade. Então nós temos, não importa os erros que nós cometemos até hoje, irmãos, importa como nós vamos viver o tempo daqui em diante. É isso que importa. Então, se pisou na jaca, se escorregou, sabe? Não importa. Volta para Jesus, mas volta com tudo. Amém, irmãos? E a Bíblia diz, volta para o primeiro amor. Que tem a ver com o tempo de Deus na nossa vida. Porque o primeiro amor é aquele amor que nós sentimos logo que nós nos convertemos. Que fala daquele tempo inicial da nossa vida. Então, isso nós precisamos resgatar sim. Amém? Vamos orar então? Pai querido, nós queremos, Senhor, nessa noite, reconhecer que muitas vezes fomos Abraão, Senhor, tentando dar jeitinho. Muitas vezes, Senhor, nós fomos como Sara, que não tivemos paciência de esperar. Muitas vezes, Senhor, nós desejamos ter uma posição mais alta para poder fazer justiça própria. Não literalmente, mas do ponto de vista espiritual. Mostrar para os outros quem nós somos em Ti. Mostrar para os outros quem Deus é na nossa vida. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Jesus, por Te atrapalharmos. Nos perdoa, Senhor, por não até hoje, não temos aprendido a esperar no Senhor com paciência e com clamor. Nos perdoa, Senhor, por nós termos desperdiçado tempo precioso, porque o tempo do fim é um tempo muito precioso. É um tempo muito difícil, Senhor. Jesus já esteve aqui na terra. Ele sabe o que é ser humano aqui, Jesus. E o Espírito Santo está aqui. E os dois podem, Senhor, dar testemunho para Ti do quanto é difícil, Pai, viver nessa terra. Os dois são nossos intercessores junto a Ti, Senhor. E os dois sabem do que cada um de nós pena para viver uma vida reta, para viver uma vida de santidade, para estar sempre, ou procurando pelo menos estar sempre dentro do Teu propósito para as nossas vidas.
é difícil, Senhor. Dói, machuca. As pessoas, mesmo as pessoas da igreja, muitas vezes não nos entendem, Senhor. Nos apontam o dedo, colocam em nós rótulos, por nós estarmos procurando viver o que o Senhor quer que nós vivamos. E nós te pedimos, Senhor, perdão por tudo isso. Perdão por esses irmãos que nos apontam, que não entendem. Nós perdoamos cada um deles e oramos porque o Senhor revele para eles que tempo é esse e qual é a tua verdade. Nós abençoamos esses irmãos, Senhor, para compreenderem a verdade do Senhor e não aquilo que são doutrinas de demônios, Senhor. Doutrinas apostólicas, que mais do que apostólicas são diabólicas, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, que abra o entendimento da Tua noiva, que o Senhor tenha misericórdia da noiva, misericórdia da igreja, Senhor, e resgata esse entendimento. Senhor, que ao coração de cada um o Teu Espírito Santo possa estar falando a respeito e trazendo revelação do Salmo 40, dos textos que nós lemos aqui, Senhor, e em especial também de Hebreus 6, Senhor, que fala que nós temos que seguir o exemplo, seguir, Senhor, ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas do Senhor. Que nós possamos, Jesus, viver o que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos compreender Eclesiastes 3 e também aquela parte final de Eclesiastes 3, Senhor, que é tão profunda também, Pai. Tão tremenda, tão poderosa, tão derradeira nas nossas vidas, Senhor, que nos impactam e que tem que trazer, tem que gerar na nossa vida algo novo, algo diferente, que tem que gerar em nós, Senhor, um desacomodar, um desassossegar, uma posição diferente, que nós possamos compreender que todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. E que tudo que o Senhor faz permanecerá para sempre. E que a nossa posição correta, no tempo de espera correto, ela vai trazer para nós uma colheita eterna. Uma colheita eterna, Senhor, que é junto de Ti. Senhor, nos perdoa por todo o desvio e nos ajuda a nos alinharmos ao Teu tempo. Nos perdoa por atrapalhar, por colocar marcha ré no nosso carro espiritual. E que nós possamos ter o dom de discernimento sobre os tempos. Sobre os tempos que estamos vivendo, sobre os tempos do propósito da nossa vida. E há também propósitos menores, propósitos diários para nós. E que nós possamos, Senhor, adentrar no tempo do diário do Senhor para as nossas vidas. E não perder aqueles propósitos que o Senhor tem para nós nesse dia a dia. Se amanhã o Senhor tem para nós evangelizar uma pessoa, que a gente não perca tempo com coisas alternativas que nos impeçam de chegar até essa pessoa. Se amanhã o Senhor tem o tempo de uma revelação para nós na palavra, que a gente não perca tempo com coisas como séries, como vídeos, como qualquer outra coisa. E que nós possamos ganhar tempo investindo na leitura da palavra até que nós cheguemos ao texto com o qual o Senhor quer falar conosco. Nos ajuda a remir o tempo, Senhor. Nos ajuda a discernir e remir o tempo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Também oramos por cada pedido de oração feito na internet hoje, Senhor. Tu conheces a vida e o coração de cada pessoa e cada necessidade. Senhor, nós não precisamos citar nomes, porque como o Senhor mesmo disse, o Senhor sabe ler. E o Senhor sabe, mais do que ler o pedido, a angústia e a necessidade que estão por trás daquele pedido feito. Se esse é o tempo do Senhor realizar, nós te pedimos que abra as janelas dos céus sobre essas pessoas e traga à existência tudo aquilo que eles precisam, Senhor. Seja cura, restauração, libertação, trabalho, saúde, seja lá o que for, Senhor. Que o Senhor traga à existência. Se ainda não é o tempo, se existe algo ainda que os meus irmãos precisam aprender, amadurecer, então eu peço que o Senhor abra o entendimento deles e fale com eles. Que eles aprendam rápido, porque se nós formos bons alunos do Teu Espírito Santo, nós aprendemos rápido. E quando aprendemos rápido, amadurecemos antes. E ao amadurecer antes, Senhor, o Teu tempo também acontece na nossa vida de forma mais rápida.
que nós possamos ser pessoas inteligentes espiritualmente. Em nome de Jesus, Senhor. E que isso seja liberado sobre as nossas vidas que aqui estamos e sobre aqueles que estão na internet. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, porque tu és fiel. E sabemos que tu ouviste e que vais prontamente responder toda esta oração feita. Ainda que o prontamente não é no nosso, mas no teu tempo. Mas tu responde. E nós já te agradecemos pela fé. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tenha uma semana abençoada, de vitória sobre vitória. E semana que vem compartilhe os testemunhos das revelações que Deus deu para vocês a respeito do tempo de Deus na vida de cada um. Em nome de Jesus, isso não é mais do que uma profecia, é uma verdade para vocês. Deus vai falar com vocês. Amém? E conosco aqui também. Em nome de Jesus. Deus abençoe.